Para analisar a repercussão do que está sendo discutido lá em Davos e o impacto dessas declarações no cenário global, a gente vai conversar agora, ao vivo, com o Roberto Goulart, professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Professor, muito bom dia, prazer te ter aqui de novo no Acorda Metrópolis. Hoje é o discurso de Donald Trump e, é claro, é o mais esperado por tudo que ele tem feito e anunciado de tarifa com o restante do mundo, de possíveis ataques militares em vários países, afetando aí quase todos os continentes do mundo todo. E, claro, a partir do que ele vem ali se desgastando com a Europa agora, por causa da Groenlândia e também por causa lá do Conselho da Paz de Gaza, que ele fez o convite para o Macron e o Macron recusou. Então, professor, o que a gente pode esperar de Donald Trump para esse discurso hoje? Bom dia, Natália. É um prazer falar com você e toda a sua audiência. Natália, tudo leva a crer que Trump vai falar, né, em Davos hoje e para uma plateia, de certa forma, esvaziada, porque Macron não esperou, né, a chegada do Trump. Há outros líderes europeus também que já discursaram e estão se retirando de Davos exatamente para não ter esse encontro, me parece, com Trump. Também, Trump ele não costuma prestigiar muito esses fóruns, né? E até mesmo reuniões como o do G7. No ano passado, no Canadá, Trump foi, conversou um pouco, passou algumas horas e se retirou, né? Voltou para os Estados Unidos. Então, hoje, a presença de Trump em Davos poderia ser uma possibilidade de alguma conversa, né? À parte, como se diz, ou seja, encontrando ali, enfim, para acalmar alguns líderes europeus, se não todos eles, pelo menos alguns deles, e mostrar que essa pressão sobre a Groenlândia é de fato, né, enfim, uma forma que ele quer colocar, né, como um tema-chave para a política externa dos Estados Unidos, mas que ele não vai atropelar, digamos assim, os europeus. Então, com esse tema da Groenlândia, Trump está colocando muita coisa em jogo, a começar pelo futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Então, Trump deve fazer um discurso, né, certamente que no estilo dele, que vai insistir, né, entre aspas, numa normalidade, né, dessas reivindicações que ele está fazendo. Então, tende a ser um discurso que vai repercutir ainda mais, né, no mal-estar, vai aprofundar o mal-estar com os seus sócios mais próximos europeus. Professor, essas imagens que a gente acompanha enquanto você fala do Donald Trump são as imagens da Reuters, exatamente do momento em que o Air Force One chega em Zurique, lá na Suíça. Daí a comissão americana, levando o presidente Donald Trump, vai a Davos para justamente a participação, daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, para o discurso do presidente Donald Trump, que é isso, né? Que vai ser mais um discurso importante para a gente acompanhar em como ele vai reagir. A última vez que o presidente Donald Trump falou às diversas nações do mundo todo foi aquele discurso na ONU, né, na Assembleia da ONU, lá em setembro do ano passado, logo depois do presidente Lula. E a partir ali daquele encontro furtivo dos dois, um descendo e o outro subindo, é que começou a se dar uma relação efetiva do presidente Donald Trump com o presidente Lula. Ele que vem falando sempre que pode, que adorou o presidente Lula, gosta dele, e é por isso mesmo que ele convidou o presidente Lula para participar também desse Conselho de Paz da faixa de Gaza. E a gente até acompanhando aqui, já a comissão, o Brasil não mandou o presidente Lula para o Fórum Econômico Mundial, a gente não tem participado com bastante relevância do Fórum Econômico Mundial nesse terceiro governo Lula, mas mandou representação, e a representação também foi perguntada aí pelos jornalistas mais cedo sobre a participação do Brasil no Conselho da Paz, e que a expedição brasileira vem falando que é preciso esperar ainda mais como vai ser esse discurso do presidente Donald Trump em relação à Groenlândia, em relação a outras questões. E, por enquanto, professor, essa tem sido a espera, né, de aguardar o que vai acontecer.
Como é que fica essa situação do presidente brasileiro em relação à participação do Conselho de Paz? O presidente Lula vai tentando levar em banho-maria até outra crise ser feita pelo Trump e aí a gente mudar de assunto? Ou não? Se o presidente Lula não querendo participar do Conselho de Paz, assim como Emmanuel Macron, se a situação vai voltar a ser complicada na relação de Estados Unidos com o Brasil? Olha, Natália, essa é uma situação dificílima para a diplomacia brasileira. Por quê? Porque, primeiro, que o Brasil questionou, né, enfim, os ataques, a guerra, né, de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza desde o primeiro momento. O presidente Lula chegou a se referir mais de uma vez ao que acontecia com os palestinos na faixa de Gaza como genocídio. O Brasil, nas Nações Unidas, presidindo, né, por um mês, o Conselho de Segurança costurou com outros países, inclusive a França, uma resolução para um cessar-fogo, que os Estados Unidos foi o único voto em contrário, e por isso não foi possível adotar a resolução, portanto, naquele momento. O Brasil tem uma posição histórica, né, em relação à Palestina, porque também a diplomacia brasileira, com a presença do Oswaldo Aranha lá em 1947, no comecinho das Nações Unidas, ele presidiu, né, enfim, a sessão que levou à divisão, né, do território da Palestina entre judeus e palestinos, que depois Israel, em maio de 1948, criou unilateralmente seu Estado. E também o Brasil, mais recentemente, né, ou melhor, em 2009, o próprio presidente Lula reconheceu o Estado palestino. Então, a posição do governo Lula, tanto no primeiro e segundo mandato quanto agora, é de defesa da autodeterminação, né, do povo palestino. E esse Conselho de Paz, entre aspas, que o Trump está criando, é uma grande armadilha, me parece, porque o que ele quer é legitimar a ocupação, né, total da faixa de Gaza pelos israelenses, pelo Netanyahu. Então, vale lembrar, Natália, que Trump chegou a propor que a faixa de Gaza que na faixa de Gaza fosse retirado todos os palestinos de lá e fosse criado um resort no local. Então, Trump não tem nenhum compromisso com o povo palestino, nenhum compromisso com a reivindicação territorial, né, de soberania do povo palestino. Então, nós vimos que estamos assistindo o que o Trump está fazendo é tentar legitimar o colonialismo sobre a faixa de Gaza. E o Macron, como você bem destacou, Natália, foi o primeiro a negar o convite. E o Trump, na sua entrevista ontem de um ano, né, no balanço de um ano de governo, ele já indicou, né, ou melhor, sinalizou que se Macron não aceitar, ele vai taxar em 200% produtos franceses. Chegou a mencionar vinho, champanhe e por aí vai. Então, o Brasil quer ser o último a enviar, me parece, a sua resposta e vai coordenar posições, vai buscar, né, enfim, conversas com outros países que também foram convidados. Vale lembrar que a Argentina, o Milei, né, assim como o presidente Paraguai, já aceitaram o convite. Então, o Brasil está numa encalacrada, porque é uma situação muito difícil de legitimar, né, uma grande injustiça na faixa de Gaza, e isso, enfim, levar inclusive que outros países árabes com quem o Brasil também tem excelentes relações comerciais, podem vir também a retaliar. Então, é uma situação dificílima e talvez o que o Brasil esteja analisando é deixar aprofundar essa crise dos Estados Unidos com a Europa e a situação, né, na medida, não que ele esteja desejando o pior, mas, enfim, que tire a atenção do Trump em relação a esse conselho, entre aspas, que de paz não tem nada.